Olá a todos! Estamos aqui para mais uma edição das Pílulas de Segurança. E desta vez nós vamos falar a respeito de acidente, mas uma caracterização do acidente de trabalho, ok? Levando em conta então o conceito legal de acidente de trabalho, nós temos que, segundo a CLT, acidente de trabalho tem algumas características para que a gente consiga, refletir sobre se esse acidente é ou não de trabalho. Então o conceito legal traz o seguinte: acidente de trabalho é aquele que acontece no exercício do trabalho a serviço da empresa. Ou seja, se não for dessa forma, não é considerado acidente de trabalho. Então tem que estar no exercício do trabalho a serviço da empresa. Bom, e o que pode gerar esse acidente de trabalho, nessas condições? Lesão corporal ou perturbação funcional. Sendo a lesão corporal aquela que imediatamente se pode identificar, por exemplo, uma queimadura, um corte, uma perfuração, uma amputação, quando é mais sério, Então, a lesão corporal, ela traz, digamos assim, a visibilidade em relação a quem está analisando esse acidente de trabalho. Mas também nós podemos ter, como resultado desse acidente de trabalho, a perturbação funcional. Muitas vezes, no primeiro momento, não consegue se identificar quais são os prejuízos à saúde ou integridade física do trabalhador. Muitas vezes isso pode decorrer posteriormente, quando o trabalhador, por exemplo, tem uma queda, quando o trabalhador sofre alguma pancada, alguma contusão, e isso pode, digamos assim, redundar posteriormente em algum tipo de lesão interna do corpo, interna do crânio, e assim vai. Isso seria, então, a questão da perturbação funcional. Bom, de tudo isso ainda, pode gerar três condições, A morte, que é inevitável dependendo do tipo de acidente, ou irreversível, digamos assim, e é aquilo que a gente procura não ter, quando acontece o acidente de trabalho, tentando de todas as formas reavaliar e tentar resgatar esse trabalhador acidentado para que isso não aconteça, mas às vezes não há como, não é de nosso domínio esse tipo de ação, há coisas que realmente levam ao acidente de trabalho a, digamos assim, um acidente fatal que a gente diz. Mas também pode redundar, esse acidente com lesão corporal ou perturbação funcional, a perda ou redução da capacidade para o trabalho. Se eu tenho a perda da capacidade para o trabalho, muitas vezes essa perda pode ser permanente. Ou às vezes pode ser temporária. Quando eu tenho uma fratura, por exemplo, de um membro, fratura de um braço, fratura de uma perna, eu posso imobilizar isso depois de passar um período, posso fazer uma recuperação com fisioterapia e tudo mais e retornar e ter, reaver essa minha capacidade para o trabalho. Então, pode ser a perda ou a redução da capacidade para o trabalho, de forma permanente ou temporária. Então, o conceito todo se dá dessa forma. Acidente de trabalho é aquele que acontece no exercício do trabalho, a serviço da empresa, gerando lesão corporal ou perturbação funcional e que dessas duas, decorra a morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho de forma permanente ou temporária. Ok? Então este é o conceito legal de acidente de trabalho. Essa era então a nossa pílula de segurança dessa semana. Fica aí um abraço a todos vocês e até a próxima.